história começa quando meu amigo de longa data, Henry, começou a se interessar pelo paranormal. Ele ficava sentado por horas a fio, apenas lendo e vendo vídeos sobre relatos de pessoas que disseram conversar com os mortos, lendas de espíritos e outras coisas inexplicáveis. No entanto, seu foco principal estava nos rituais. Ele falava sem parar sobre esses tais rituais, que, se feitos corretamente, geralmente terminava dando alguma recompensa assustadora ou estranha. Um dia, ele viu num canal do YouTube uma receita de uma bebida feita de algumas ervas bastante básicas que, quando misturadas e ingeridas, supostamente faziam com que a pessoa saísse de seu corpo material e vagasse onde os humanos normais não eram supostos para estar. Resumindo, a bebida fazia entrar em um transe, onde quem a bebeu poderia conversar com quem já faleceu ou com coisas que nunca estiveram vivas. Eu sempre tive a mente bastante aberta para isso, mas pensava que essa coisa toda do Henry era apenas uma mentira de internet. Na verdade, comecei até a assistir o canal que esse meu amigo assistia. No entanto, quando Henry disse que faria essa bebida e já tinha até marcado um dia só para isso, fiquei extremamente cético. Pensei que ou isso o mataria por ser venenoso ou bagunçaria sua mente de uma forma irreparável. Mas ele sempre insistiu que via pessoas no YouTube fazendo e ingerindo. Então, parei de me preocupar. Henry insistiu que eu estivesse junto com ele quando fosse beber. Eu aceitei. Pensei que ser um bom amigo nessas horas tornaria as coisas um pouco melhores. Inclusive, pelo menos eu poderia levá-lo ao hospital se ele começasse a vomitar sangue. No dia, ele estava claramente nervoso, sua pele pálida e seu corpo todo tremendo igual vara verde, um suor frio escorrendo pelo seu rosto. Henry insistiu que estava bem e já tinha preparado a bebida. Ele a chamou de La Poción de la Verdad, que em espanhol significa a poção da verdade. A Espanha era a origem dessa poção, por isso o nome. Como ele estava com medo de alucinar e enlouquecer totalmente, planejamos que ele tomasse a poção em uma floresta atrás de sua casa para evitar drama desnecessário enquanto seus pais estivessem em casa. Chegamos a uma parte isolada da floresta que apenas algumas pessoas visitam para fumar substâncias ilegais de vez em quando. Sentamos em um tronco de árvore e Henry tomou a bebida. Era marrom como lama, mas não parecia tão viscoso. O cheiro era muito estranho. A única maneira que posso explicar esse cheiro é que é semelhante ao cheiro que você sente antes do nariz sangrar, sabe? Não sei bem se entendeu. Henry forçou o líquido em sua boca e sua expressão foi de nojo. Ele engoliu, claramente achando aquilo horrível. Ficamos sentados em silêncio por cerca de 10 segundos. Depois de tomar até a última gota, Henry olhou ao redor. Depois disso, imediatamente caiu no chão, com os olhos ainda abertos. Verifiquei seus sinais vitais e todos pareciam estar ok. Mas o estranho era que ele não estava totalmente desmaiado. Seus olhos mexiam em choque e seu coração disparou. Ele tentou gritar, mas saiu como um leve suspiro. Antes de Henry tomar a substância, ele disse para esperar 20 minutos antes de chamar a ambulância se algo desse errado. Seu coração estava batendo rápido, mas não ao ponto de prejudicá-lo. Depois de 10 minutos do que parecia ser uma paralisia, Henry de repente voltou. Ele se sentou e nossos olhos se encontraram. Seus olhos estavam arregalados e havia lágrimas nos cantos. Ele me disse somente uma única frase:
Eu vi eles. Imediatamente perguntei: eles quem? Henry não conseguiu responder. Na verdade, não era que ele não conseguia responder, mas sim o fato de que não havia muito de sua consciência lá para responder. Seus olhos estavam arregalados, mas ele não parecia entender minha pergunta. Sua pele mais pálida e úmida do que nunca. Com medo de que a bebida ainda estivesse dando efeito, o levei ao hospital. Os médicos então fizeram alguns testes, mas não encontraram nenhuma substância nociva em seu sangue. Fiquei ao seu lado pelo que pareceram décadas, embora na verdade tenha sido provavelmente por volta de algumas horas. Foi quando Henry finalmente disse alguma coisa. Em uma voz fraca, ele simplesmente falou: "Faz ele ir embora." Sendo as primeiras palavras que ele falou em mais de 5 horas, pulei de susto e falei: "O quê? O quê, Henry?" Ele olhou para mim com olhos vagos e disse: "A coisa que nunca existiu." Ele imediatamente desmaiou e não acordou. Nos dias seguintes, meu melhor amigo estava em coma. Ele não dizia nada e nem se movia 1 centímetro, simplesmente definhou. O rosto, outrora brilhante, se transformou em pele pálida e lábios azuis. Toda vez que eu ia visitar Henry, percebia em seu quarto de hospital um frio incomum. Não um frio gelado, mas uma ausência de calor, quase como se todo o calor dali estivesse sendo puxado para somente um ponto do quarto. Sempre que olhava para aquele ponto frio, eu ficava com uma sensação muito bizarra, quase como se aquele ponto do quarto estivesse olhando para mim com raiva. Eventualmente, minha curiosidade atingiu o pico. Caminhei até o local e coloquei minha mão. O que senti, dificilmente posso explicar. Meu braço ficou tenso e começou a perder todo o calor. Havia uma linha clara onde meu tom de pele passou de levemente bronzeado para um tom frio de azul claro. Olhei para o vazio da frieza e o que olhava de volta para mim eram pequenos olhos vermelhos brilhantes. Não olhou nos meus olhos, mas em uma parte de mim que eu achava inalcançável pelos olhos. Senti isso, procurando meu próprio ser em mim mesmo, e nesse momento me levantei e corri para fora do quarto. Sentei-me do lado de fora da porta do hospital, em posição fetal, contra a parede. Senti o calor do corredor do hospital correr por baixo da porta em direção àquela coisa. Olhei pela janela da porta do quarto de Henry e dei de cara com uma figura escura pairando sobre ele. Ainda era translúcido, mas claramente tinha uma presença física. Seus braços e pernas eram compridos e desengonçados, seu corpo esguio e encurvado, seu rosto comprido, mas fundo, com as orelhas puxadas para trás, como um animal à espreita. Mas a característica mais notável dessa coisa eram suas múltiplas bocas, com fileiras de dentes afiados ao redor do peito, que estavam abertos e rosnando. O que aconteceu depois, não pude acreditar. À medida que a figura se tornava cada vez mais clara, começou a sugar o que parecia ser um vapor branco de Henry. Depois do que pareceu uma eternidade olhando para essa coisa, o vapor branco não vinha mais de Henry. Sua cabeça virou para um lado e o ar escapou de seus pulmões. Um bip contínuo de emergência soou no hospital. Henry tinha morrido. A coisa soltou um rugido poderoso e virou a cabeça para mim. Nossos olhos se encontraram e eu fiquei paralisado. Foi apenas um momento, mas será um momento que nunca vou esquecer. Depois disso, ele pulou da janela do hospital e desapareceu. Acontece que, quando Henry foi para onde os vivos não deveriam viajar, ele foi seguido por um espírito cujo propósito horrível negou seu direito de existir nesse mundo.
Esse ser só pode sobreviver absorvendo as almas dos vivos. Seu propósito não era maldoso, no entanto. O que o levou a fazer tal coisa é o puro instinto colocado em cada coisa viva: a sobrevivência. Por causa de Henry, esse ser agora ganhou uma forma física. Até a próxima. Obrigado.